Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Neste momento, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão compartilhando comigo este momento maravilhoso desta grande obra e pedir ao Senhor que possa estar sustentando a cada um na medida daquilo que é a vontade do Senhor. Agora nós chegamos na 1ª hora, às 18 horas, o período da 1ª hora, o período das 18 horas, onde nós iremos fechar o dia com oração de glorificação ao nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Essa coluna tem sido uma coluna muito mais árdua de se edificar, pois é a 3ª coluna desse grande projeto, mas o Senhor até aqui tem nos dado força, nos dado graça para sustentar esta obra. E eu quero explicar para os irmãos que estão chegando agora, que de repente caiu nesse vídeo e parou por algum interesse. Quero dizer aos irmãos que o Senhor tem nos chamado para edificar uma grande obra e nos deu toda a estrutura dessa obra. A obra de Atos dos Apóstolos é um projeto ao qual o Senhor vai manifestar a sua glória, a sua graça através da sua palavra. E o Senhor ali nos ajudará a edificar 4 colunas, fixá-las na rocha e ajudar-nos a subir essa coluna à altura que Ele determinar. E sobre essas 4 colunas, Ele irá junto conosco e nós junto com eles, nós iremos construir uma alicerce, base, de onde esta base subirá Atos dos Apóstolos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Wanderson Ribeiro, nós já temos 2 colunas prontas, que é a coluna de Mateus, a coluna de Marcos, e agora estamos na metade da coluna de Lucas. Todas elas estão em playlists. Assim que você acessar o canal, você vai ter organizadamente todas as colunas, de uma forma que você possa seguir a leitura da palavra, uma após a outra, bem ordenado. Isso é um presente de Deus para todos aqueles que desejam conhecer a Escritura e muitas das vezes não têm tempo. Então, nesse momento, nós vamos orar, porque é a hora de oração, a 3ª oração do dia. Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar derramando da tua graça sobre a nossa vida, e te pedimos, Senhor Deus, que o teu nome possa ser grandemente glorificado, que o teu nome possa ser grandemente exaltado e magnificado para o louvor do teu nome. Para que esta obra, Senhor Deus, essa coluna, essa 3ª coluna do profeta e do seu evangelista Lucas, ele possa ser erguido e ser um marco, Senhor Deus, a trindade do Senhor, para que as tuas maravilhas possam ser ali, neste momento, Senhor Deus, realizadas. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão de retorno aos lares, pedimos ao Senhor aqueles que estão saindo para trabalhar, pedimos, Senhor Deus, por todos aqueles que necessitam de uma bênção, porque só assim o sabes, porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Se há uma enfermidade, o Senhor possa estar curando, se há uma tristeza, o Senhor possa estar alegrando, se a porta está fechada, o Senhor possa estar abrindo. Assim, Senhor Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor, cuida de nós, Senhor, sê conosco neste momento, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, te bendizemos, te suplicamos que o Senhor possa ser conosco na leitura e na ministração da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Meus amados irmãos, neste momento da hora 1ª, eu quero colocar diante dos irmãos aquilo que vai ser lido, para que o raciocínio dos irmãos seja completo diante do Senhor. Nós, neste capítulo 10
do Evangelho de Lucas, nós iremos observar o envio dos 70 e a palavra do bom samaritano. Nós iremos ver que o Senhor ali envia os 70 e também ele enfatiza muito essa parábola do samaritano, porque tem muito a ver com os dias de hoje. E nós iremos contemplar o amor ao próximo em uma forma simples e pura. No capítulo 10 de Lucas, Jesus ensina 70 discípulos e nos ensina o que realmente significa ser um próximo, através da parábola do bom samaritano. Nós iremos conhecer também a história de Marta e Maria e nós iremos aprender a importância de escolher a boa parte aos pés do Mestre. Um capítulo sobre serviço, compaixão e alegria de ter o nome escrito nos céus. Então, através da leitura da Escritura, neste momento, nós iremos estar defronte dessa situação. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, a sua Escritura, aquele que tem, e aquele que não tem possa acompanhar conforme está ouvindo e que o Espírito Santo ele possa falar ao seu coração. A palavra do Senhor nos diz assim no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. A missão dos 70 discípulos. Capítulo 10. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde lhe havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará ele e a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que lhe tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos, e que nela houver, verso 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó de vossa cidade se vos pegou. Sacudimos, pois, sobre vós. Sabei com tudo isso que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza, que teriam arrependido. Portanto, para Tiro e para Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno será abatida. Vós que vos ouve a voz. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: eu vi, e a Satanás,
como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Grande graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. A parábola do bom samaritano, verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei, como leis? Respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, aos quais despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, cuide dele, e tudo que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele diz, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz a mesma maneira. Marta e Maria. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ociosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós, nesta hora, nós glorificamos o Teu nome.
Nós te bendizemos, Senhor Deus, porque a tua palavra é maravilhosa sobre as nossas vidas. Nós te bendizemos porque grande é o Senhor sobre todas as coisas. Nós te bendizemos porque o Senhor é maravilhoso sobre as nossas vidas. Por isso, nesta hora, Senhor Deus, na 10ª hora, às 18 horas, hora da vigília, Senhor Deus, hora da oração, nós te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar recebendo esse dia como um louvor agradável aos teus olhos, Senhor Deus, e como incenso suave às tuas narinas, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos e te bendizemos, porque grande é o Senhor sobre todas as coisas. Assim nós oramos, te glorificamos e te bendizemos, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Por isso, Senhor Deus, nós te damos graça e te pedimos, Senhor Deus, opera sobre a vida dos lares, sobre as famílias, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós podemos observar aqui a missão dos 70 discípulos. O Senhor formou 70 e os deu poder sobre os espíritos, sobre todas as coisas, e os enviou 2 a 2. A palavra fala que nunca se deve andar sozinho, mas sempre acompanhado. E a palavra de Deus diz que quando eles voltaram da missão que o Senhor tinha ali os enviado, eles voltaram maravilhados e falaram: Senhor, até mesmo os espíritos, eles são sujeitos a ti. Os enfermos são curados e as maravilhas acontecem. E o Senhor ali muito se alegra, dizendo a eles que essa era a missão para todos eles. E ele disse assim, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, meus amados irmãos, ali era um fato que estava acontecendo, que muitos desejaram fazer parte, mas não puderam fazer. Aí o Senhor mostra também ali a parábola do bom samaritano. E uma pessoa que fez uma pergunta. A palavra fala que eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E ele citou toda a lei. E o Senhor falou com ele: então faz dessa mesma forma. Faz isso ao teu próximo. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Então ele contou a parábola do bom samaritano para aquela pessoa. Aonde um chegou, passou de largo, nem viu nada. Aonde o outro passou, mexeu para lá e para cá e não fez nada também. Mas aonde passou um outro, olhou, teve misericórdia, pegou aquela pessoa desconhecida, levou para uma estalagem. Quantas vezes nós somos acolhidos, não é, irmãos? E levados para uma estalagem. E alguém paga um preço por amor das nossas vidas. E nós podemos observar que o bom samaritano somos nós. E esse homem desconhecido por muitas das vezes é o próprio Senhor Jesus, cuidando e livrando as nossas vidas. Por isso, nesse momento, nós podemos dizer que nós somos bem-aventurados diante do Senhor. E aí o Senhor também mostra a passagem de Marta e Maria. Ali, ele foi convidado a estar na casa dessa senhora, e a palavra diz assim, Marta o recebeu em sua casa. Marta teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. E ela foi direto para os pés do Senhor. E a palavra mostra que a sua irmã, Marta,
Maria, a palavra diz assim, ó, a palavra fala assim, aconteceu que indo ele de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta recebeu o Senhor na sua casa, mas quem foi para os pés do Senhor foi Maria. E Marta ainda reclamou, falou, Senhor, o Senhor entrou na minha casa, eu te convidei, mas a minha irmã continua nos teus pés e tem tanto trabalho a fazer. Aí o Senhor fala assim, olha, eu agradeço, mas a sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Então, meus amados, que a melhor parte agora seja dada a você. Que a melhor parte dessa obra possa ser oferecida nesse momento. Que você possa ter o desejo e a vontade de ouvir mais e saber mais da palavra de Deus. Porque aqui ela está apresentada sem misturas, na leitura como ela tem que ser. E o desejo e a curiosidade é o Espírito Santo que vai dar. Por isso, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse período e pedimos ao Senhor que possa estar operando a favor da nossa vida. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e entregamos a Ti, Senhor Deus, esse período de oração, essa terceira hora, meu Pai. Pedimos ao Senhor que o Teu nome possa ser grandemente glorificado. Pedimos que o Senhor possa ser exaltado nesta hora 10ª, 18 horas, o momento da oração, onde o Teu servo Daniel orava ao Senhor. Por 3 vezes ao dia, a primeira oração pela manhã, às 9 da manhã, a terceira hora. A segunda oração ao meio-dia, a sexta hora. E agora, às 18 horas, a hora 10ª para o judeu. E assim nós o fazemos, Senhor Deus, na construção desta coluna, deste pilar do Evangelho de Lucas, porque sabemos muito que o Senhor irá operar, porque o Senhor opera onde ninguém opera. Por isso, nessa hora, nós abraçamos a todos e colocamos diante do teu altar e glorificamos ao Senhor por este dia. E te pedimos por aqueles que estão indo ao seu trabalho, porque tem muitos que têm o trabalho invertido, o Senhor possa estar operando na vida desses, Senhor, e que a tua palavra possa chegar até eles também. Assim nós oramos, nós te bendizemos, te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, gostaria de pedir desculpas pelo barulho externo, porque ainda não estou no meu estúdio, e a palavra é rústica, o cenário é esse, toda essa simplicidade faz parte do projeto de Deus. Mas nessa hora eu me despeço com um grande abraço, um abraço do coração, e que vocês possam ser abençoados pelo Senhor, e que Deus possa alcançar a todos. E também nesse momento eu venho fazer um pedido gentil, que você possa deixar o seu like, possa fazer um comentário, que será muito bem-vindo, que você possa compartilhar e também se inscrever no nosso canal. Assim, nesse momento, eu me despeço com a paz do Senhor Jesus e que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre as nossas vidas. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.